Um dos pontos centrais na interpretação do mapa astrológico não é a quantidade do saber que você acumulou, mas, antes de tudo, a organização das informações que você tem disponíveis no mapa natal. E aí vem aquela questão: o que é importante falar e o que não é importante falar? O que o cliente quer saber ou aquilo que o cliente não faz menor questão de saber? Você faz a interpretação do mapa natal, você tem a tendência de você querer falar tudo. E o cliente não quer saber de tudo, na maior parte das vezes. Às vezes ele quer saber só algumas coisas muito específicas. Então não está preocupado com família, viagens, está preocupado com dinheiro, está preocupado com trabalho, ou está preocupado com saúde. Cada nativo, cada nativa tem sua história. Para você poder fazer uma interpretação assim, focada, objetiva, a organização e a estruturação da informação que você tem disponível a partir do mapa natal é essencial. E é disso que nós vamos falar. O maior diferencial existente em astrologia tradicional é a objetividade da informação que você proporciona ao seu cliente, ao seu consulente. Você vai direto àquilo que lhe interessa e aborda aquilo que é importante, sem se preocupar com as demais coisas que de repente não são relevantes para o atendimento. Até porque você precisa levar em consideração o fator idade. Você vai fazer um atendimento diferente para um mapa infantil, diferente para um adolescente, que tem objetivos diferentes na vida, e diferente, novamente, para um adulto. E um adulto ainda é mais extenso ainda. Antes dos 30 é uma direção, depois dos 50 é outra direção ainda. E você precisa estar ciente dessas necessidades e dialogar com o seu cliente ao longo do atendimento, ou antes do atendimento e ao longo do atendimento, para você manter duas coisas. Primeira é o grau de interesse, e a segunda é que aquela consulta, aquele atendimento, atenda às expectativas de quem te contratou. Eu vou trazer aqui um mapa comum, um mapa simples, é um mapa exemplo, não pertence a ninguém em particular, que é da Maria do Céu. Um atendimento normal começaria, por exemplo, falar da casa 1, casa 2, casa 3. Henrique, eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber de dinheiro. E é isso que eu vou enfocar nessa sequência aqui. Depois de você ter estudado as 4 perguntas básicas e respondido essas 4 perguntas básicas, o primeiro passo é montar a árvore de domicílios. A árvore de domicílios organiza os astros de acordo com as suas regências ou disposições e oferece a você uma estrutura do modus operandi daquele nativo, daquela nativa. Nesse diagrama você observa que você tem uma lua domiciliada que não governa ninguém. Está bem ali, está tranquila numa sexta casa, e dinheiro, trabalho. Eu preciso olhar a sexta casa, porque ela não diz sobre o dinheiro, mas diz sobre o trabalho, que muitas vezes é a fonte de receita. Embora o trabalho não seja a única fonte de receita, e você precisa ter isso em mente. Você continua com a árvore de domicílios e você observa que Mercúrio é um astro que está no seu domicílio. Aí você continua seguindo, Mercúrio governa Marte e o Sol. Você continua seguindo, a partir do Sol você tem o Sol governa Vênus, que governa Júpiter, que governa Saturno, por final, Saturno sendo o astro que governa o ascendente. Pronto, sua árvore de domicílio está montada, você tem uma estrutura que representa a relação de causa e efeito deste nativo. O que impulsiona, o que mobiliza, o que movimenta, como ela se movimenta.
Então a gente tem que a Lua não movimenta absolutamente nada. Então a Lua representando hábitos, rotinas, o instinto, aquilo que a gente faz de uma maneira já familiar, não é causa de nada. Está ali de boa, confortável, bem, dona do seu nariz. Mercúrio, que é o astro da comunicação, intelecto, mente, já traz essa disponibilidade, essa disposição de funcionar como uma pessoa focada. Você já deve ter visto que está numa conjunção aplicativa com Marte, astro que está à disposição de Mercúrio. Os dois astros estão no final da casa 7. Então você já vai olhando que essa mente ela é aguda, afiada, precisa, rápida, dinâmica e gosta de desafios intelectuais. Também governa o Sol. Então a mente também governa os desejos dela e a maneira através da qual ela expressa o seu brilho, poder e autoridade. E aí você vai seguindo. Para eu olhar para a casa 2, que é dinheiro, eu vou precisar olhar para Júpiter. Por quê? Porque Júpiter governa a casa 2. Então, se Júpiter governa a casa 2, a minha pergunta que eu farei em seguida é: a Maria do Céu vai ganhar dinheiro? Como é que eu faço? Básico, tá? Eu olho para a casa 2 e para a casa 1, as duas casas estão vazias, eu vou tomar os seus regentes. Regente do ascendente é Saturno, regente da casa 2 é Júpiter. Júpiter e Saturno formam um aspecto entre si? Sim, formam um aspecto entre si e um aspecto que é separativo. Aí eu já tenho um monte de informações para estar trazendo, mas nós vamos em frente. Você está me acompanhando? Então, minha pergunta, se a Maria do Céu vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro? Sim, a resposta é afirmativa. Meu passo seguinte é elaborar, montar algo que eu chamo de bloco de informações. Bloco de informações reúne aquelas informações astrológicas relevantes, agrupa de tal maneira que, a partir delas, eu possa avaliar, ponderar e julgar a respeito do assunto que me está sendo pedido. Então, eu tenho que Júpiter está à disposição de Vênus, eu observo que está nos termos de Vênus também, forma, inclusive, um aspecto de Vênus em relação a Júpiter aplicativo, né? Um sextil, é um aspecto ótimo, é um aspecto de cooperação, que está em Libra, na casa 9, governa, além da casa 2, também a casa 11, que é uma casa benéfica, que é onde se encontra Saturno, que é o astro que ela também governa. A casa 11 é a casa dos amigos que ajudam, dos benfeitores, das pessoas com as quais normalmente a gente trabalha em equipe, são do mesmo nível e não existe hierarquia. E eu já tenho elementos suficientes para construir uma informação básica aqui. Que informação básica é essa a partir daqui? Eu tenho que sim, a pessoa vai ganhar dinheiro. A natureza de peixes é basicamente uma natureza onde o dinheiro flui de maneira abundante, mas provavelmente não retém. O Júpiter em Libra sugere que ela ganhe dinheiro ou no exterior, ou em ambiente acadêmico, que é o mais provável, uma vez que a gente já viu que ela tem um enfoque eminentemente mental, focado em precisão e que está constantemente se desafiando. Marte, inclusive, é o regente do meio do céu, ela precisa desenvolver uma carreira movida a desafios. Vamos continuar. Esse Júpiter, pelo fato de estar nos termos de Vênus, sugere que a atividade profissional dela seja
desenvolvida com colaboradoras, pessoas do mesmo nível, né? E com Saturno com mestres, com pessoas mais velhas, mais experientes. Este conjunto me leva aqui, a fonte de receita dela provavelmente está associada ao ambiente acadêmico, setor de pesquisa. O Júpiter em Libra me reforça esta indicação. E eu ainda posso agregar, o Júpiter está rápido. Então, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai na casa 2, entra e sai rapidamente. Eu ainda posso acrescentar que o Júpiter está diminuindo em luz. O fato de estar diminuindo em luz significa que o ambiente acadêmico local de pesquisa vai perdendo a sua importância, a sua relevância ao longo da vida. Por quê? Lembra da Lua, que está domiciliada em Câncer na sexta casa? Ela se familiariza com o ambiente de trabalho do dia a dia, se sente confortável, vira carne de vaca e aí vai tocando a vida. Problema, se ela fizer isso, ela deixa de progredir na vida, uma vez que a gente viu que o progresso na vida dela vem, sim, da colaboração, do trabalho em grupo, do trabalho com outros especialistas, mas, principalmente, da mobilização intelectual dela em busca ou para solucionar desafios. Esta informação, por enquanto, foi útil para você. Eu poderia, só por pragmatismo, eu poderia até estar falando de outras coisas. E viagens, por exemplo, a pessoa não está preocupada com viagens, ela me perguntou dinheiro. Então eu vou ficar especificamente em dinheiro. Vamos para mais um exemplo? Agatha Christie. Agatha Christie é uma pessoa conhecida, escreveu inúmeros livros, e você vai fazer exatamente o mesmo esquema. 4 perguntas básicas, aí depois você vai montar a árvore de domicílios. Regente do ascendente é Mercúrio, então ela se identifica com algo que ela se especializa. Mercúrio está na 2, então ela vai ganhar dinheiro, se o assunto fosse dinheiro. Sim, o regente do ascendente está na casa que representa o assunto, mesmo estando retrógrado, o que revela que muitas vezes o dinheiro é ganho de forma surpreendente e muitas vezes de forma inesperada. Mas vamos supor que o assunto aqui fosse viagens. A gente normalmente olha para 9, mas a gente tem que começar olhando para 3, porque são as pequenas viagens. A gente tem que estar olhando para 5, que são as viagens que a gente faz por prazer, e tem de estar olhando para 9. Veja que o sistema é casófilo, que são as viagens que eu faço de longa distância. A gente sabe que ela fez várias, e principalmente as viagens de longa distância, especialmente quando ela se separou, apesar daquele Saturno na primeira casa. Como esse Saturno está posicionado logo no começo da primeira casa, é o astro a partir do qual eu vou fazer as minhas referências. Então, Saturno e Vênus formam um aspecto entre si, é um sexto, as viagens de curta distância ocorrerão. Saturno e Marte, que também governa 9, não há aspecto entre si. Então as viagens não serão necessariamente prazerosas. Eu não tenho essa indicação. Mas aí entra que eu tenho que estender um pouco essa interpretação. Júpiter é o regente natural das viagens, não forma aspecto com Saturno, mas forma com Vênus das viagens curtas. As viagens curtas podem levar as viagens longas a trabalho e que podem trazer ares diferentes, ideias diferentes, a partir de culturas diferentes. Esse Júpiter governa Marte. Esses ares diferentes podem estimular outras ideias. Então, as viagens ao exterior, elas nem sempre ocorrerão.
Porém, quando ocorrerem, serão extremamente estimulantes. Esse Marte na 5 sugere dois tipos de situações. A gente poderia dizer hoje que gosta de esportes radicais, é o Marte em Sagitário, que gosta de atividades de risco, porém ela é uma intelectual. Essas atividades de risco, essas aventuras intelectuais, acabaram resultando nos vários romances policiais que ela escreveu. E ao longo do mundo, apesar dos personagens principais, que é o Hercule Poirot, e tinha mais uma senhorinha que eu não me lembro o nome. Mas o livro clássico dela é Assassinato no Oriente Express, que é basicamente autobiográfico, embora na viagem dela não tenha ocorrido um assassinato. Estrutura básica, montou a domicílios. Então agora a gente precisa ir para um bloco de informações. No caso aqui, na medida em que Marte governa a 9 e se encontra inclusive na 5, eu optei por fazer essa pequena prática aqui com o próprio Marte. No Marte está em Sagitário, na casa 5, governa várias casas, governa a 4, a 8 e a 9. Então, ele tem um mando, vamos assim dizer, uma responsabilidade nesse mapa, na vida da Agatha Christie, bastante elevada. Está nos termos de Saturno. O fato de estar nos termos de Saturno não é desabonador, uma vez que esses dois astros têm um bom diálogo entre si. Elas não formam um aspecto. Esse Marte estando nos termos de Saturno, isso significa que questões de ordem profissional, trabalho ou responsabilidades podem colaborar para que as viagens ocorram. Porém, na natureza de Saturno em Virgem, muito menor escala do que o esperado. Da mesma forma, esse Marte está diminuindo em luz. Então, se a gente for falar da natureza das viagens, elas ocorrerão, serão poucas, lembrando que a natureza de Áries é aridez, deserto, então já sugere poucas viagens ao exterior, porém nenhum problema com relação às viagens de curta distância. As distâncias europeias para curta distância são 400 quilômetros. 400 quilômetros você atravessa metade da Europa. Então, as viagens de curta distância ocorrerão. Tá? E aí, se você resolver começar a falar de caráter, a Agatha Christie provavelmente, você vê que ela é uma pessoa extremamente criteriosa, ela vai dizer, Henrique, eu não quero saber de nada disso, eu só queria saber mesmo das viagens. Então, indo lá para o comecinho, é bem importante você manter-se focado naquilo que o cliente está buscando saber. Então vamos para uma conclusão. A minha pergunta inicial é: o que é que você quer dizer ao seu cliente? Então o primeiro passo é saber dele, o que ele quer saber. E manter-se focado naquela interpretação, sem perder tanto tempo no restante. Como é que eu chego lá? Primeiro, as 4 perguntas básicas. Segundo, árvore de domicílio. Terceiro, blocos de informação. Verifique se aquele tema que o seu cliente, o seu consulente está buscando, vai de fato ocorrer, usando a regra 29 de Morin. Quer saber mais? Faça um curso. Entra lá na minha escola, o site é abracadabrazemead.com.br. Tem lá para você um curso gratuito, por exemplo, de introdução à astrologia tradicional. Os módulos interpretativos são 2, é o curso de fundamentos e o curso de interpretação propriamente dito, que é focado exclusivamente no refinamento da interpretação astrológica. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Eu agradeço a cada comentário que me é feito lá no YouTube. Abraços, paz.